Graças e paz, igreja. Como estão todos hoje? Um domingo especial aqui na casa do Senhor, onde vamos orar, vamos louvar, vamos se reunir para agradecer tudo que o Pai tem nos dado. Vamos abrir suas Bíblias em Salmos 95, do 6 ao 7. Salmos 95, do 6 ao 7. Opa. Salmos 95, do 6 ao 7. Quem está aí na porta, se puder ir se sentando, por gentileza. Não se esqueçam de manter suas máscaras. Salmos 95, do 6 ao 7, diz assim: Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus. É nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Tão bonito esse salmo, né, irmãos? Lindo esses salmos. E imagine que esse é um verdadeiro convite para nós estarmos aqui na igreja do nosso Senhor, do nosso Pai, tá? E digo mais, é um convite tão bom que eu parabenizo a todos que estão aqui hoje, a todos que deixaram as coisas do mundo para lá e vieram estar aqui com o Pai na igreja, orando, louvando, tá? Porque esse é o caminho, é o maior e melhor caminho que nós podemos escolher. Não deixarmos levarmos por festas, por reuniões familiares, trocando tudo isso pelo caminho que Deus nos deu, tá? Esse é um caminho de sabedoria. Onde hoje, como o pastor deu na escola bíblica, uma escola bíblica maravilhosa, falamos de problemas, né, pastor? E viemos o quê? Em busca de soluções para muitos dos nossos problemas, que só Deus poderá nos dar. Esse é o caminho, irmãos. Então vamos glorificar a Deus pela nossa vida, vamos se soltar, vamos louvar, nos levantar, orar, agradecer tudo que o Pai tem a oferecer. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos orar aqui enquanto o pessoal da técnica libera os microfones. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por mais esse momento de estar aqui na Tua igreja, Pai. Esse momento especial onde todos os irmãos, Senhor, estão reunidos, Senhor, para agradecer tudo que o Senhor tem nos oferecido. Ajude, Senhor Pai, a resolvermos nossos problemas, mostre o caminho com sabedoria, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adore o Senhor com essas palmas, Ele merece o melhor louvor.
Aleluia. O nosso Deus, Ele reina. Ele reina sobre este lugar. Ele reina sobre a sua vida, sobre a sua casa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção.
bacana, né? De um jeito, soltando já um estilo diferente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos abrindo em Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Irmãos, quando somos dizimistas, ofertantes, nós estamos seguindo uma palavra que Deus nos ordenou. Se a gente abrir também lá em Números 15, 4, Números 15, 4, ele vai falar assim, Números do 15, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de vossas habitações, que eu vos hei de dar ao Senhor, fizerdes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios, e cumprimento de vosso em ofertas voluntárias, ou nas vossas festas fixas, apresentando ao Senhor aroma agradável, com sacrifício de gado e ovelhas. Então aqueles que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha misturado com a 4ª parte de um hin de azeite. Irmãos, quando somos crianças, nosso pai, nossa mãe, eles passam muitas vezes várias ordenâncias para a gente fazer. Tá? Deus passou uma ordenância que é para nós sermos dizimistas. Quando nossos pais falam assim, não faça isso, faça desse jeito, faça daquele jeito, se a gente segue o que eles mandam, automaticamente eles ficam felizes. Muitas vezes um filho fala: pai, eu queria tanto ganhar tal coisa, mas o pai fala: não, você não merece. É mais ou menos como eu enxergo esse versículo de Provérbios, tá? Porque se a gente dá ou não devolver o que Deus nos dá, com o coração aquebrantado, com liberalidade, sabe? Sem nada de força, mas dando o que está no nosso alcance, eu tenho certeza que Deus vai retribuir mais e mais para nós. Mas não uma retribuição física, a gente não deve esperar uma retribuição física, mas uma retribuição espiritual, tá? Porque dessa forma Deus vai se sentir orgulhoso de nós, assim como nossos pais se sentem como a gente cumpre uma ordenança dele, tá? Então, irmãos, hoje a gente está com a irmã Tereza aqui, ela está voltando depois de algum tempo. Isso mostra o quanto ela, imagina, quando ela fez a formatura dela essa semana, você já pensou que foi um pouquinho de cada um de nós que esteve lá com a irmã Tereza? Um pouquinho, sabe? Que cada um, ela postou outro dia uma foto, com certeza logo logo ela vai apresentar isso pra gente, de um novo terreno sendo comprado lá para construir uma igreja. É um pouquinho de cada um de nós que contribuiu, que estava lá com a irmã Tereza. E eu agradeço, irmã Tereza. Então, irmãos, vamos dizimar, vamos ajudar nosso templo a crescer, vamos ajudar o pastor a manter essa igreja, porque a gente está ajudando o pastor, ajudando o nosso Deus, está cumprindo com a nossa parte. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quando
ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Toda glória seja unida a ti. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda tudo de lugar, eu sou tua casa.
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. É completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Solta a casa! Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. 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 Só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode transformar aquilo que não tinha mais valor e dar valor àquilo. Sabe? O nosso Deus, Ele tem um poder assim que não dá para descrever. Isso que é o lindo dele. Porque nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos descrever em palavras. Aleluia. De tão maravilhoso que o nosso Deus é. Glória a Deus. E o perdão dele é completo. Você entendeu isso? Obrigado. Ele não nos limpa pela metade, Ele não nos perdoa pela metade. É completo. Ele te dá novas vestes. Ele te dá um novo amanhã. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Talvez hoje você tenha entrado aqui pensando, tipo, não tem mais jeito, eu não sei mais o que eu faço, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E creia na vitória, creia, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Um Deus de promessas, um Deus que não é homem para mentir. Entende isso? Confie no Senhor, deposite toda a sua confiança nele. Não há outro em que você possa depositar confiança senão no nosso Deus. Ele não vai te decepcionar, Ele não nos decepciona. Por isso que é tão bom adorar a Ele, exaltar a Ele. Obrigada, Jesus, por este momento na tua casa. Nós te adoramos, ó Pai. Santo, santo, santo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na
haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos porque nós sentimos, Senhor, que o Senhor está aqui, Tua presença está aqui neste lugar, Pai. Inunda os corações, Senhor, essa noite, Pai. Fala, Senhor, com os Teus filhos, Senhor, que estão aqui, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, que vai vir trazer a Tua palavra, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando com a Tua igreja, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Esse momento que nós temos liberdade, Senhor, de te entregar o nosso louvor a Ti, Senhor. Receba, Senhor, como um cheiro suave, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, Pai, eu ainda vou me alegrar em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Me alegrarei em Ti, Jesus. Me
Nós nos alegramos em Ti, Jesus. Nós nos alegramos na Tua presença, não importam as circunstâncias, porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus fiel. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos traz alegria. E não é alegria como o mundo dá. É alegria em abundância, uma alegria que não se acaba. E nós vamos nos alegrar, não importa, Pai. Se nós estivermos com os nossos armários cheios de comida, nós vamos nos alegrar. Se nós não tivermos nada para comer, nós vamos nos alegrar. Se nós tivermos roupa para vestir, nós vamos nos alegrar. Se nós não tivermos roupa para nos vestir, nós vamos nos alegrar. Se nós não tivermos um emprego, nós vamos nos alegrar. Se nós tivermos um emprego, nós vamos nos alegrar. Se nós tivermos a vaga da faculdade, nós vamos nos alegrar. Se nós não tivermos a vaga da faculdade, porque nós sabemos que Tu és Deus, Tu és um Deus de promessa. O Senhor é um Deus que cumpre no tempo certo. Do seu tempo não é no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor, no tempo do Senhor. Há tempo de todas as coisas. Creia nisso, creia que há tempo. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Todavia me alegrarei. Nos alegrar sempre que nós temos nosso Pai conosco. E Ele vai nos dar as forças para superar todas as dificuldades. Por isso temos que nos alegrar sempre. Vou chamar o irmão Rodrigo para orar por dízimo com a gente. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, na Tua casa, Deus, encontrarmos, Senhor, essa casa com as portas abertas, Senhor, onde aqui, Senhor, é falado, Pai, só o que vem de Ti, Deus. Peço, Pai, que abençoe, Senhor, os irmãos que puderam dizimar hoje, Senhor. Que eles recebam, Pai, de Ti tudo que seja agradável a eles, ó Deus. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Peço também, Senhor, que abençoe os que não puderam fazer hoje, Senhor, o dízimo e a oferta, Pai. E que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, numa próxima vez também participar deste momento, Senhor, que é de adoração a Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar nosso pastor de olhos azuis ou verde, pastor? Porque eu nunca sei se é azul ou é verde. Eu não fico prestando atenção nos olhos dele não, viu? Mas ó, se for pelo pastor é azul. Ele está de máscara azul hoje, hein? Ó, acho que isso é homenagem, porque o pastor gosta tanto de azul, né? E como você gosta de verde, é palmeirense, eu vim com verde. Você nunca viu um corintiano que veste tanto verde, né? Vamos orar aqui para o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por estar aqui na Tua igreja, junto com o nosso pastor Plenaldo, e que ele possa ser iluminado, Senhor, sempre por Ti, Senhor. Use ele, Senhor, para que ele possa trazer uma boa palavra, uma palavra que venha tocar o coração de todos nós, Pai. Uma palavra de conhecimento, entendimento, Senhor, que possa ser uma lição todos os dias para nós, Senhor. Porque hoje acreditamos em Ti, Senhor Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor. O nome dele já foi exaltado nessa noite. Talvez não precisaria mais mensagem nenhuma, né?
Todavia me alegrarei, todavia eu estou feliz com as promessas do Senhor sobre a minha vida, e assim eu acho que você também deve estar nessa noite. Que o Senhor possa abençoar vocês com essa palavra, que Ele possa trazer um refrigério, que Ele possa trazer consolo, que Ele possa trazer entendimento para vocês. Pode abrir lá em Lucas capítulo 1, versículo 30. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 1, verso 30, diz assim o texto, diz a palavra de Deus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Na verdade, esse texto é um texto bem conhecido de vocês, principalmente aqueles que leem a palavra de Deus, que já conhecem. Mas o que eu quero trazer nessa noite para vocês, para mim, que o Senhor colocou no meu coração, é a respeito de algo que faz parte da nossa vida, que é o medo, que é a sensação, o que nos traz medo, o que nos traz angústia, o que nos traz ansiedade. A Bíblia ela é repleta de exemplos a respeito do medo. E eu queria conversar com vocês, eu queria meditar com vocês nessa noite a respeito desse tema. Você já parou para pensar que muita gente tem medo? E é normal. Se você entrou aqui hoje pensando assim, olha, eu vou ouvir uma palavra e a partir desta noite eu não mais vou ter medo, você está enganado. Porque o medo faz parte da vida, ele é nosso, já faz parte. Mas as pessoas mesmo assim, elas mudam os seus hábitos, elas mudam as suas atitudes, elas mudam a sua forma de vida, porque o medo, ele acaba, além do medo que a gente tem em função da situação, ele acaba trazendo outras consequências, que nós vamos ver aqui nesse exemplo desta mulher, no caso de Maria. E aqui nesse exemplo que nós vamos trazer, Maria soube combater isso de alguma forma, e a gente vai ver isso no texto. Mas a gente percebe, para nós que estamos na igreja hoje, 2020 foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil, e vocês sabem que ele ficou marcado na história, ficou marcado na vida de pessoas, ficou marcado por várias questões, seja política, econômica, social, e a própria pandemia em si. A gente teve um caso que repercutiu muito há pouco tempo no mundo, né? Foi a morte de um negro lá nos Estados Unidos, e aquilo trouxe de volta a questão do racismo, e aquilo trouxe pânico ali naquela região, e as pessoas ficaram com medo, porque as lojas estavam sendo saqueadas, destruídas, viaturas incendiadas, destruídas, porque foi um policial que fez isso. A gente teve também, falando de mundo, né? Ciclone aqui no Brasil, quem dera que pudesse ter ciclone aqui no Brasil, mas já teve, principalmente lá no sul. Nós não tivemos isso aqui, mas na região do sul teve, e aconteceu e causou mortes ali, causou destruição e causou medo também. A gente teve eu vi uma imagem uma vez no WhatsApp, eu estava na companhia, de repente eu vi uma explosão. Eu falei, isso aqui é montagem, né? Como a gente vê sempre no WhatsApp, muita coisinha assim. Falei, isso aqui é montagem, como pode? De repente aquele negócio explodiu e veio com tudo assim. Não, gente, não era montagem, era verdade aquilo. Foram cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio, que estava guardado num porto lá, e abriu uma cratera de 43 metros de profundidade, e deixou mais de 150 pessoas mortas, além de quase 6.000 feridos. Isso trouxe pânico, trouxe medo. Eu fiquei com medo, porque eu vi aquilo e falei, não, isso não pode ser. E quando eu vi o noticiário, eu fiquei espantado com aquilo. E não mais nem nada menos do que o próprio coronavírus que a gente está vivendo até os dias de hoje. E tudo isso traz para nós uma sensação de medo, de pânico, né, o que vai acontecer, o que vai ser do dia de amanhã. Eu lembro do dia até hoje, dia 18 de março de 2020, eu estava na empresa e recebi um comunicado dizendo, olha, vai todo mundo para suas casas.
Nós vamos trabalhar agora todo mundo remoto, fecha a fábrica, fecha a indústria, fecha comércio. E a gente viu que aquilo trouxe pânico e trouxe medo. A gente não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que essa doença ia causar. E ela trouxe também morte, trouxe destruição. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos e acreditamos fielmente nessa palavra, que Deus está no controle do universo e Ele está no controle da minha vida e da sua vida também. E Jesus, Ele já tinha nos alertado que essas aflições a gente ia passar. E a gente começa a olhar essas coisas e começa a pensar na onisciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. O texto que eu li fala que Maria estava vivendo também um momento difícil ali na sua vida. E eu quero ler para vocês, para ficar mais claro o texto. Nós vamos ler do versículo 26 até o 38, que diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Lembrei aqui desse trecho, todavia me alegrarei, dessa canção que nós cantamos agora. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta situação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus. A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O projeto de enviar um Salvador, para nós hoje, ele está muito claro. Está muito claro, porque a gente tem a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, a gente sabe que tudo isso que aconteceu aqui na vida de Maria era uma promessa de Deus, que havia de se cumprir, e o momento de se cumprir essa promessa era agora. Essa profecia, ela já havia sido dada há cerca de 700 anos atrás, no livro de Isaías. E lá estava muito claro de que forma seria isso para nós. Mas e para Maria? Será que estava tão claro assim? Olha só o que diz o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então estava aqui o plano de Deus prontinho para ser executado, mas quando isso iria acontecer? Deus decidiu então que, nesse texto que a gente leu, que durante a gravidez
da parente dela, Isabel, ele enviaria um anjo para Nazaré. Para começar, Nazaré é uma cidade pequena, Galileia, uma cidadezinha, não tinha muita estrutura, não era um grande centro, não era uma grande civilização, não tinha muita tecnologia, aliás, nenhuma. E aí um vilarejo, de repente o anjo olha ali e fala, é aquela mulher, é Maria, pelo qual eu vou cumprir o meu plano, o meu propósito. E aí o texto diz, que no versículo 27, que é uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. O que significa ser uma virgem desposada? Naquele tempo, como vocês sabem, a mulher ela era dada em casamento pelos pais. Não é igual hoje, né? Hoje, quando alguém quer namorar, ela sai, vai procurar um príncipe ou uma princesa, né? No caso do menino, e aí ele se apaixona e começa aquele período todo, mas aqui não. Aqui, quando José nasceu, talvez quando Maria tivesse nascido ali, os pais já tivessem feito um contrato, um acordo, falando, não, você, né, de repente numa conversa entre os pais, Maria então se torna noiva de José. Só que a noiva naquele tempo, ela não tinha nenhum tipo de relação com o noivo. Ela não podia beijar, não podia se encontrar, ela era prometida. Ela tinha que aguardar o período que normalmente durava em torno de 1 ano. E depois desse 1 ano que ela estivesse preparada, ou seja, todo mundo sabia que ela era noiva, todo mundo sabia que ela era prometida, mas ela não, por isso que o texto diz que ela não coabitou, ela não teve contato com José. Então imagina o seguinte, qual era a situação de Maria naquele momento, e ela havia sido dada, como eu falei aqui, em casamento, mas algumas situações também trouxe à mente da Maria, e eu queria trazer isso para vocês, para ficar um pouco mais contextualizado, que é o seguinte, Maria, primeiro, a revelação de anjos não eram muito comuns, não existia esse negócio de anjo para cá, anjo para lá, até porque nós estamos aqui um pouquinho no começo do livro de Mateus, Marcos e Lucas, e a história diz que existia um período de 400 anos de silêncio, e nesse período de 400 anos Deus não se manifestava, Deus não se manifestou, Deus não falou, Deus simplesmente ali ficou calado, e de repente aparece do nada um anjo falando para Maria, falando, não, Maria, é o seguinte, você vai ter um filho. Só que esse filho você não vai coabitar com ninguém, vai ser do Espírito Santo. Fica pensando se você mulher aí, tivesse no lugar de Maria e ouvisse assim um anjo falando para você, olha, você vai ficar grávida, mas não vai ter relação, vai ficar grávida do Espírito Santo. Como que você receberia esse tipo de informação? E pior, ela estava noiva, se ela ficasse grávida, naquele momento, mesmo sendo noiva, e que não fosse o filho de José, como seria a situação dela? Espera aí, eu vou ficar noiva, mas o meu marido é o José, e eu vou ficar grávida, como é que as pessoas vão entender isso? Para pensar na situação de pânico, de medo que a Maria estava vivendo naquele momento, e aí, se ela poderia ter a opção de fugir, porque se ela falasse, olha, eu estou grávida, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, porque ela estaria sendo infiel. Se ela fugisse, alguém poderia encontrá-la, e ela não poderia falar isso para as outras pessoas, a Bíblia fala da parente dela, que é Isabel, a prima, mas ela não poderia falar para Isabel, Isabel, estou grávida, me ajuda, o que eu faço? Ela não poderia fazer esse tipo de coisa, era um negócio entre ela e o anjo, olha que situação difícil, e ela ainda teve que compartilhar essa situação, querendo ou não querendo, ela tinha que falar com José, porque José era o noivo, José era o prometido. Como é que ela ia chegar para José e falar, José, é o seguinte, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Então pensa bem, gente, como a situação dela ficou difícil, por isso que o texto diz, no versículo 30, que eu li no começo, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque ela realmente estava com medo por conta de dessas coisas que poderiam acontecer com ela. E aí eu quero compartilhar 3 acontecimentos nesse texto, que a respeito das atitudes de Maria, e trazer como lição para nós, que vivemos muitas vezes uma situação de medo, baseado em vários fatores. Vários fatores nos trazem medo hoje, sim ou não?
Principalmente agora, né? Pandemia, desemprego. Não posso ver meus pais, meus avós, meus parentes, não posso. A Tereza chegou aqui, amém, glória a Deus pela tua vida, Tereza. Muito bom te ver aqui na igreja. A gente sempre fala da Tereza lá, né? Lá, a Tereza lá na telinha, né? Mas hoje ela está aqui, glória a Deus. Mas eu fico imaginando a situação de Maria, pensar como que ela iria se portar diante daquela situação de medo. E como nós devemos nos suportar? Porque muitas vezes o medo é que faz a gente tomar outras decisões, e essas outras decisões é que acaba estragando tudo. Então, primeira coisa que Maria fez foi: se coloque a pensar e a meditar. Talvez algo que nós devemos fazer. O texto no capítulo 1, versículo 29, diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Irmão, você já parou para pensar alguma vez? Vocês sabiam que o medo, ele é uma ação, segundo os psicólogos, né? É uma ação preservadora. Quando eu estou com medo, eu quero me preservar, e eu me afasto muitas vezes. Muitos se enfrentam, e muitos não enfrentam a situação do medo. Mas todos nós, desde nascença, nós temos medo, só a criança que não. Mas nós temos medo, quando nós tomamos consciência, nós passamos a ter medo, medo é natural. Quer ver um exemplo? Você já viu alguém atravessar uma rua sem olhar para um lado e sem olhar para o outro? Pega a rua, tem uns doidos que fazem isso de vez em quando, mas normalmente a pessoa de sã consciência, ela não atravessa uma rua sem olhar para um lado e nem olhar para o outro. Por quê? Porque ela tem medo de ser atropelada. Então, por isso que a situação, o medo, ele é uma situação muito normal, muito natural de nós. Mas o que eu quero que você entenda, que nessa noite, eu quero que o Espírito Santo fale tanto ao meu coração quanto ao coração de vocês, é que nós temos que pensar naquilo que vai nos auxiliar em relação a essa situação. Não que você não vai sair daqui com medo hoje, mas você já parou para pensar, quando você teve uma situação de medo, fazer algumas perguntas para você mesmo, para você mesma? O que eu estou sentindo? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou com medo? O que eu posso fazer para passar essa situação? O que significa muitas vezes o parar e o pensar e o meditar? E aí é que entra a palavra de Deus na nossa vida, que muitas vezes nós nos esquecemos. Será que quando eu estou com medo, eu penso naquilo que eu poderia receber de Jesus, através de conselhos? Aquilo que eu poderia receber através da palavra de Deus naquele momento? Será que eu faço alguma coisa? Quando Maria foi pensar, será que ela foi meditar? Nossa, mas anjo, né, promessa, Isaías já existia, os livros, o Antigo Testamento já existia para ela. Será que ela não foi lá e falou: peraí, deixa eu dar uma olhada lá no que diz a palavra de Deus, e diz que vai vir realmente um anjo que vai dar a luz e vai ser uma virgem? Opa, peraí, essa aí sou eu, pode ser que seja verdade mesmo. E ela não tomou uma decisão baseado numa primeira conversa, e é muitas vezes aí que a gente erra. A gente recebe uma notícia, absorve aquela notícia e toma decisão em cima daquela notícia sem pensar. Por isso que o texto diz, ao ouvir essa palavra, ela pôs-se a pensar. E quando nós estivermos com crise de ansiedade, de medo, pensa, medita, ora, busca a presença de Deus, fala: Jesus, eu estou precisando de Ti agora, Senhor. Eu estou com uma situação aqui, olha, Senhor, aconteceu agora, o que eu faço? Maria se pôs a pensar. Será que nós pensamos? Vocês esqueceram que nós temos um Consolador? Nós temos um Consolador. Você que já aceitou a Cristo, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um Consolador, aquele que está aí no teu ouvido te ajudando. Ele está o tempo todo contigo, Ele está falando no teu ouvido, no teu coração, quando você deita, quando você descansa, você pede discernimento. A palavra de Deus diz que tudo quanto pedires a Ele, Ele vai te dar. Peça discernimento para Ele.
Olha que bênção. Ô Senhor, eu quero essa bênção. Eu até já falei aqui para vocês, a Bíblia é cheia de dons, né? Eu falei porque tem pessoas aqui que não ouviram o que eu falei, mas você já parou para pensar se você já pediu algum dom a Deus? Peça, porque o dia que você pedir, você tiver esse dom, esse no caso aqui o dom do discernimento, olha que legal, quando um anjo ou alguém vem falar uma palavra que é de Deus, e eu vou ter discernimento para entender se aquilo é de Deus, eu vou me colocar a pensar naquela palavra, e o Espírito Santo, o Consolador, vai me dar condições de passar aquela situação. Muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente não consulta a Deus, não consulta as consolações do Espírito Santo, principalmente no momento de dor. Busque o Consolador, Ele está aí, Ele está à disposição. Lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus falou assim, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Consolador vai estar convosco todos os dias, não é só aqui na hora da mensagem não é só aqui dentro da igreja não, quando você estiver lá na tua casa, quando você estiver lá tomando uma decisão difícil, quando você estiver com um problema ali que você fala, nossa, estou morrendo de medo aqui, e eu não sei o que eu faço agora, busca a ajuda do Consolador, Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Nós tomamos decisões precipitadas, porque a gente não pensa, não medita, não consulta a Deus. Maria, ela é considerada bem-aventurada, bem-aventurada é feliz, muito mais que feliz, porque ela poderia falar talvez com os pais dela, ela poderia falar a sua melhor amiga, como muitos de nós fazemos, né? Nós falamos, eu vou pensar aqui, aí na hora que a gente vai pensar, a gente busca conselho com o ímpio muitas vezes. O ímpio, eu estou com medo aqui, com uma situação, o que eu faço? E o ímpio te dá um conselho errado, e você quebra a cara, porque você não se pôs a pensar e a meditar na palavra de Deus, que é o único conselho válido nessas horas. E aí, ela por isso a primeira coisa que ela fez, e ela foi muito inteligente da parte dela, eu diria assim, porque ela se pôs a pensar, e depois o versículo 39 diz que assim que o anjo se ausentou, olha, o versículo 38 foi o que eu li, né? E o anjo se ausentou dela. No versículo 39 diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que ela estava querendo fazer com isso? Eu vou meditar, eu vou pensar, mas em paralelo, o anjo me falou que a Isabel está grávida. Eu vou lá fazer uma visita para Isabel. Olha só que bênção. Ela não precisou sair falando para todo mundo do medo dela, do problema dela, da situação que ela estava vivendo. Até porque a questão de medo, em situações normais, a gente pode falar assim. Você pode procurar o seu pastor, você pode procurar a tua igreja, você pode procurar um irmão em que você confia. Não é isso que eu estou dizendo. É que no caso de Maria, ela não tinha muita alternativa. Porque quem mais poderia ajudar ela numa situação dessa? Quem acreditaria nela? A verdade é essa. Então ela foi, buscou a Isabel, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a segunda coisa que eu queria falar a respeito da atitude de Maria é: pergunte para Deus, fale com Ele, ore a Ele, converse com Ele. Não é só eu pensar, eu vou pensar. Né? Vou meditar, alguém falou alguma coisa para mim, o pastor falou alguma coisa para mim, eu vou para casa, eu vou pensar, bom, eu vou ler a Bíblia, eu vou não sei o quê, mas você falou com Deus, você orou a Deus, porque assim, a Maria fez uma pergunta, no versículo 34, capítulo 1, versículo 34, ela questionou, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Ela chegou para o anjo e falou, anjo, você está ficando, né? Não está batendo esse negócio aí. Você falou que eu vou ficar grávida, mas para ficar grávida precisa ter relação. Não tenho relação com homem algum. Que negócio é esse? Ela poderia simplesmente ter virado as costas e tudo bem. Não. Ela foi lá e ela falou. Lembre-se que o anjo aqui, ele está fazendo o papel dado pelo próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali falando com ela.
Então ela não tinha uma saída, e às vezes nós somos assim. Nós não enxergamos com as lentes de Deus, nós não enxergamos com os olhos do Criador. Eu já li aqui um texto que fala sobre isso, e muitas vezes isso nos impede de receber aquela bênção que Deus tem para nós, porque nós não enxergamos, nós murmuramos, nós tomamos decisões e nós erramos. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 6, fala de uma guerra. Ali houve uma guerra da Síria contra o povo de Israel. O povo sírio, o inimigo queria invadir a cidade de Israel ali, queria matar o povo. E aí Deus levantou então Eliseu, Eliseu usado por Deus. O inimigo tinha um plano já formado, e Eliseu então, através de uma revelação dada pelo próprio Deus, foi lá e falou assim para o pessoal: olha, vocês vão até o acampamento X, no dia Y, na hora Z, porque lá vai estar o exército sírio. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, o povo foi e derrotou o exército da Síria. Só que daí o rei da Síria ficou muito zangado, ficou muito revoltado. Sabe por quê? Porque quando ele planejou esse ataque contra o povo de Deus, ele estava na sua câmara de dormir, ou seja, estava na sua casa, no seu quarto. Ele meditou e falou assim: exército, vai lá agora e vai combater, que eu quero acabar e exterminar com aquele povo. E aí o rei ficou muito irado, ficou muito bravo com aquilo, porque como que alguém sabia desse plano? E aí um das pessoas foi lá e falou para o rei, falou: olha, tem um cara lá, chamado Eliseu, que Deus revelou para ele o que iria acontecer, e por causa disso você perdeu a batalha. E aí a Bíblia diz que ele estava ali num território, e de repente o exército invadiu de novo. E o texto diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo o moço do homem, ou seja, um dos meninos que estava com Eliseu, se levantou muito cedo, e de repente, eis que as tropas, cavalos, carros, haviam cercado toda a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu Deus, o que faremos? O menino ficou desesperado. Ele olhou ali de um lado, olhou do outro, olhou a cidade inteira, estava cercado de carros e cavaleiros por todos os lados. O inimigo estava ali pronto para poder atacá-los. E aí, sabe o que Eliseu respondeu? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando nós colocamos a situação diante de Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos a Deus e falamos: Senhor, olha só o medo que eu estou passando aqui, Senhor. E o Senhor, Ele tem o poder de colocar carros, cavalos, cavaleiros, exército, o que for em seu favor, meu irmão. Ele vai colocar isso para te proteger, Ele vai colocar isso para te auxiliar, Ele vai fazer isso para te ajudar, Ele vai te socorrer no momento de angústia, como diz o salmista. A gente não pode viver somente medo e não tomar decisão em cima dele. Por isso que tem muita gente que fracassa diante do medo, porque às vezes elas ficam só no pensamento, e às vezes o pensamento da gente pira, tem hora, sabia? Eu tenho que buscar a ajuda do Consolador. Você já falou com Deus hoje? Você já acordou hoje de manhã e falou: Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida do meu futuro, cuida do meu destino. A gente muitas vezes esquece de fazer isso, de pedir para o Senhor, uma guarda, uma proteção, sei lá, que você deve pedir para Deus. Deixa Deus falar o seu coração, porque, como eu falei, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus disse isso.
Jesus não vai te lançar fora em momento nenhum, principalmente se você estiver com medo. Uma terceira coisa que aconteceu com Maria nesse texto, que nós podemos aprender, é deixar Deus agir na sua vida e deixar Deus tomar conta dos seus temores e dos seus medos, e não você tomar conta deles. Lucas 1, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando Maria falou isso, ela falou assim: Senhor, eu já conversei, eu já pensei, eu já meditei, eu já li a palavra, eu já visitei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já orei, eu já clamei, mas agora, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela estava dizendo para Deus o seguinte: olha, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Cumprir a palavra em mim é o seguinte: eu vou obedecer a tua palavra. Não importa o que vai acontecer, não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se eu ficar grávida e de repente eu até sofrer um ataque pelas pessoas querendo me bater, me matar, me apedrejar, mas eu entendo que a minha vida está nas tuas mãos. É assim que nós devemos nos comportar, irmãos. Muitas vezes a gente se esquece disso. A gente pega o medo, pega o problema, pega a situação, joga para dentro da gente, a gente carrega aquilo a vida toda muitas vezes. Aí você vira um crente moribundo, um crente cabisbaixo, um crente triste, um crente atrapalhado, um crente que não consegue crescer espiritualmente, porque aquele medo te domina por muito tempo. Porque talvez em algum momento da tua vida, em algum momento da minha vida, eu não tenha feito essa oração: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Talvez ali tenha um livramento para a tua vida e a gente muitas vezes não percebe isso. O medo, quando a gente deixa Deus controlar as nossas vidas, as nossas emoções, é como eu disse, o medo não vai embora. Mas a gente vai ter mais controle sobre essas emoções, sobre esses medos. O pastor pregou esses dias a respeito de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. E muitas vezes o medo, ele nos faz chorar, não é? Às vezes faz chorar, às vezes a pessoa está chorando ali porque ela está com medo. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não sei se você está vivendo uma situação de medo na sua vida. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz assim: porque não passa um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria vem, ela é certa, ela vem. Ela vem. Eu não sei quanto tempo pode ser o seu choro. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que a alegria vem. Em nome de Jesus, a alegria na sua vida virá, se você não tem. Maria deveria ser uma mulher transtornada pela situação. Porque ela, além de tudo isso que eu falei, ainda estava correndo risco de morte. E muitas vezes o medo, ele faz a gente antecipar um problema que não existe. Já pararam para pensar nisso? Principalmente quem tem crise de ansiedade, transtorno, qualquer outra coisa. Quem tem essas crises, normalmente é porque você antecipa uma situação que não existe. E às vezes, coisas que Deus está nos dando de presente, como eu falei aqui, a questão da alegria. A primeira coisa que o anjo falou para Maria, quando teve o encontro com ela, foi o seguinte, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, alegra-te muito. Alegria de estar na presença de Deus mesmo diante das adversidades. Eu não sei se você tem isso. Sabe aquele dia que está difícil? Seja com medo, sem medo, está difícil. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Sabe por quê? Quando você está alegre, o Espírito Santo trabalha de uma forma diferente no seu coração e na sua vida. E aquilo que ele precisa de transformação para você, ele começa primeiro pelo teu coração.
Se alegre na presença de Deus e Ele concederá os desejos do teu coração. E ele fala, se você se alegrar, e ele termina o texto em Lucas capítulo 1, versículo 28, dizendo, o Senhor é contigo. A primeira coisa que o anjo fala, olha Maria, você fica feliz porque o Senhor é contigo. Maria, eu vou contar um problemão para você aqui agora, Maria, mas o Senhor é contigo. Você já imaginou Deus falando para você no meio do seu medo, da sua tormenta, da sua dor, falando assim, pastor Cido, olha pastor Cido, tem um problemão para o senhor resolver, mas o Senhor é contigo. Sabe como é gostoso você ouvir isso? Do próprio Deus, gente, não é de um pregador, não, é o próprio Deus que chegou e falou para ela, o Senhor é contigo, e através do Espírito Santo, Deus está falando para você nessa noite, o Senhor é contigo, tá? Não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. E quando ela recebeu essa palavra, ela não só recebeu essa palavra, como ela também recebeu a promessa do Espírito Santo sobre a vida dela. Ela foi cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que, está aqui, cadê? Me ajuda igreja, está aqui, versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, você que aceita Cristo, você que recebe Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, a promessa é a mesma, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder de Deus vai envolver a tua vida, o poder de Deus vai envolver as tuas atitudes, a tua forma de ser, a tua forma de agir, aquilo que talvez Deus nunca tenha trabalhado antes, é porque você não deixou que o Espírito Santo atuasse sobre a tua vida. Se você não entregou a tua vida para Jesus, faça isso essa noite, porque o Espírito Santo vai te envolver, ele vai te deixar assim como deixou Maria, sabe, toda cheia do Espírito Santo, pode deixar você, homem, mulher, criança, cheios do Espírito Santo de Deus, se você deixar Deus agir na tua vida, porque o Senhor é contigo. Uma outra questão que aconteceu é que não existe medo que não possa ser derrotado. A gente costuma falar por aí que todo dia a gente tem que matar um leão, não é isso? A gente mata o medo hoje, amanhã vem outro medo, e a gente tem que matar ele. Sabe por quê? Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37, que nem eu li aqui, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis. Vocês acham que para Deus há impossível para vocês, irmãos? Hoje? Sim ou não? Fazer igual um pastor falava numa rádio aí, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Porque não haverá impossível, não tem impossível para Deus sobre o problema, sobre o medo, sobre a situação que você está vivendo. Eu queria trazer algumas coisas para vocês não saírem daqui nessa noite tão ansiosos, tão temerosos, se é que tem alguém assim, né? Primeiro é que você não deve ficar ansioso, porque lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus. Você já lançou sobre Jesus hoje? Sua ansiedade? E a gente tem tantos medos, que nem eu falei no começo. A gente tem medo de ficar doente, não tem? A pandemia está aí, ó. Medo de pegar essa coisa. A gente tem... Só que se você ficar doente, você tem que lembrar que você está diante daquele que pode te curar, que é Jesus. Talvez você fique com medo da morte, mas aquele que vive, né, ele mesmo falou lá em Apocalipse, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, Jesus. Ele tem as chaves. Às vezes a gente tem medo, tenho medo de morrer. Entrega a tua vida para Jesus, e Ele vai saber o tempo certo da tua vida, Ele vai cuidar, Ele vai saber o tempo de você ir, o tempo de você... Você não precisa ficar com medo disso, porque Ele controla até isso. Aleluia. O medo pode ser vencido através da fé. Eu não sei como é que está a sua fé hoje. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 45, diz assim, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
A Maria ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que ela fez um cântico para Deus. Sabe o que é isso? O que significa para nós hoje? Quando a gente está tão feliz com o Senhor, a gente faz cada coisa. A gente vê gente fazendo cada coisa em nome desse Deus maravilhoso, que você não entende. Eu estava conversando com a Tereza rapidamente ali embaixo, e ela estava ali não entendendo nada do que Deus estava fazendo lá no sertão. E ela falando assim, nossa, mas como aquele irmão, o irmão chegou agora, aceitou Jesus e está firme, não sei o quê, você não entende. E ela falando e chorando. Glória a Deus por isso, porque é Deus que faz, não sou eu, não é você, é o próprio Deus que Ele vai usar a minha vida e a sua vida para fazer uma obra maravilhosa. E quando Ele faz uma obra maravilhosa na nossa vida, a gente pode cantar igual Maria cantou, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa é a alegria do cristão. Quando a sua alma está feliz diante de Deus, está alegre diante de Deus, teu espírito fica assim, ó, agitado. Você quer cantar, você quer louvar, você quer pregar, você quer ler a Bíblia de A a Z, você quer entender, você quer estudar, você quer fazer tudo. Sabe por quê? Tudo para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho visto o que Deus tem feito nessa igreja nos últimos tempos, inclusive em tempos de pandemia. E aí eu fico fazendo a mesma pergunta que a Tereza fez. Eu falei, peraí, eu estou há tanto tempo assim aqui, eu nunca vi Deus fazer uma obra tão maravilhosa como Ele está fazendo agora. Não que as outras não fossem, não é isso. Que a gente tem visto o crescimento espiritual na vida dos irmãos desta igreja. Tem visto o crescimento que Deus tem dado para o time de louvor. A gente tem visto o quanto Deus tem usado a vida de vocês, em cada ato, assim, pequeno. Não é coisa grandiosa não. Outro dia o Germano deu um testemunho aqui de como foi que Deus tocou o coração dele. E eu fiquei pensando comigo, ai, que bobeira, né? Pensando comigo assim, falei, mas Deus faz umas coisas que é para a gente não entender mesmo. Ele vai confundir a nossa mente, irmãos. Ele vai pegar uma coisa que é simples para você, mas para ele foi importante. Para ele foi o que marcou a vida dele. Às vezes, eu estava falando outro dia, às vezes tem mensagem que a gente prega aqui, e a gente pensa assim, nossa, fui tão fraquinho, o pastor foi tão fraquinho, o pastor Cido, nossa, o pastor Cido pregou nada hoje. O pastor Cido não fez nada, ele leu ali, falou tudo errado, e Deus não vai fazer nada. Aí quando chega no final do apelo, ele fala assim, alguém aí aceita Jesus Cristo? Aí vem aqui uma pessoa chorando, se dobrando aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque não é Ele, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que faz a obra. E é Ele que vai continuar fazendo a obra nesse lugar, em todo lugar em que Deus, o nome de Jesus for proclamado. Lá no Melk também, viu? Glória a Deus por aquela igreja. Estamos recebendo a visita ali de uma família abençoada, muito querida por nós. Que Deus abençoe vocês. Então, gente, se alegre em Deus, se alegre em Deus, se alegra no Espírito Santo de Deus. Está difícil, está com dor, está com medo, se alegra em Deus. Você já clamou em situações difíceis? E se o teu barco estiver afundando, como é que você faz? Você já clamou? Muitas vezes o medo e a sensação é realmente essa, de que o barco está afundando, tá? Né, o grupo de louvor pode subir. O barco às vezes está afundando. E aí quando o barco está afundando, será que você pode dizer assim, eu posso clamar? Posso clamar? Posso? Sim ou não, eu não posso clamar? Pode ser que existem dois tipos de pessoas aqui nessa igreja hoje. Pode ser que existem aqueles que estão diante dos medos e estão seguindo a Jesus Cristo. Acredito que a grande maioria aqui. Eu estou com medo, mas eu estou com Jesus. Eu estou com medo, mas eu estou no barco, o barco está afundando, mas Jesus está nele. E Ele vai me livrar dessa. Existe um segundo tipo de pessoa, que é aquela mesmo diante dos medos, ainda não tem Jesus no seu coração, ou pelo menos não se declarou. Ou pelo menos não chegou e falou assim, Jesus, vem morar no meu coração.
Eu quero Jesus na minha vida, porque aí eu vou superar esses medos, esses traumas, essas coisas que eu estou vivendo. Então nós vamos cantar um louvor aqui, nós vamos clamar a Deus nessa noite. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você que ainda não entregou sua vida para Jesus, e que você que ainda está com medo, está aí, o barco está assim, a situação está difícil, no final do louvor, você vai vir até, você vai sair do seu banco, você vai vir até aqui, e você vai entregar a sua vida para Jesus, amém? Vamos fazer esse combinado, mas antes, deixa Deus falar no seu coração, através do louvor, amém? Que Deus abençoe vocês, aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Você ainda não entregou sua vida para Jesus. Quer fazer agora? Levante-se do seu banco, venha até aqui. Ou se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e fala assim: eu quero reconciliar com Jesus, eu quero trazê-lo, Jesus, para o meu coração novamente. Tem alguém aqui que quer que a gente faça essa oração por você nessa noite? Eu fiquei muito tempo sem a presença de Jesus na minha vida, mas eu entendi essa noite que o Senhor falou ao meu coração e eu quero me renovar com Ele. Tem alguém? Tem alguém que tem algum medo? Falou: eu preciso de oração, eu preciso que vocês orem por mim. Está passando por alguma situação e quer receber oração também? Vem aqui, saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar pela sua vida, para que o Senhor venha te restaurar, para que o Senhor venha te ajudar e te consolar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, pela vida do Jefferson, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, guarde ele, Senhor. Que teu Espírito Santo cubra ele, Senhor, com o teu favor, com as tuas misericórdias, com as tuas bênçãos, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, tudo que ele tem colocado diante de ti, Senhor, tudo aquilo que ele não tem enxergado, ó Pai, que ele possa colocar o seu coração diante de ti nesta noite, e possa ter uma noite de paz, uma noite de consolo, uma noite de descanso, uma noite em que o teu Espírito Santo continue falando com ele, Senhor. Fala, Senhor, com a casa dele, com a família dele, com os filhos, ó Deus. Senhor, que repouse toda a paz de Deus sobre a vida dele, Senhor. Que em nome de Jesus, que tudo que ele tem colocado diante de ti, e nós como igreja agora nos colocamos diante de ti, Senhor, para pedir as tuas bênçãos sobre a vida do Jefferson, Pai. Assim, da mesma forma, Senhor, abençoa a vida do Gessé, Senhor, que ele também tem se colocado diante de ti, tem sido bênção na tua casa, Senhor. Pai, que todo o desejo do coração dele, tudo aquilo que ele tem colocado de ti, muitas vezes, umas noites em que nós não sabemos o que ele tem falado contigo, Senhor, mas o Senhor é conhecedor de nossa mente, do nosso coração, todo o nosso entendimento, Senhor. Assim como o Senhor tem o poder para curar, para salvar, para libertar, Senhor. Derrama, Senhor, uma vitória sobre a vida dos teus servos nesta noite. Derrama, Senhor, rios de bênção sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam te testemunhar, que eles possam falar, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Que eles possam se alegrar na presença de Deus, Senhor. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça na vida deles, Senhor, que eles possam continuar alegres na Tua presença. Que a Tua igreja, Senhor, possa continuar, Senhor, sendo canal de bênção, ajudando em oração, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que os sonhos, Pai, deles possam ser restabelecidos diante da Tua promessa, da Tua presença, porque na Tua promessa não existe idade, na Tua promessa não existe tempo de casa, na Tua promessa só existe as consolações e as bênçãos dadas por Ti, Senhor. Por isso, nesta noite, nós como igreja, nós clamamos, Senhor. Eu clamo também sobre aquela vida, Senhor, que ainda não entregou a tua vida para Jesus, Senhor. Que ela faça também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida dos Teus servos amados, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar vocês em nome de Jesus com essa palavra e que ela possa servir de consolo em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade e a palavra está com Germano. Deus abençoe a igreja. Com carequinha. Vamos para a nossa equipe técnica, os recados. Temos visitantes. Glória a Deus, todos os domingos temos bastante visitantes. Eu vou falar os nomes, se vocês puderem levantar a mão para a gente conhecer vocês. Fernanda. Oi, Fernanda, bem-vinda. Aline, bem-vinda. Simon. Ih, Simon, deixa eu virar aqui para me te ver. Bem-vindo, Simon. Bárbara, bem-vinda, Bárbara. A gente tem uma regrinha aqui, né, como sempre. Vai ter uma regrinha que o mínimo 1000 vezes, tá?
dá para vir aqui o mínimo 1000 vezes, então faltam 999 vezes. Bom, recados, temos a nossa cantina, tá? Agora no final do culto, fica aqui no final da igreja, ele sai na esquerda, e todos os itens que a gente estiver vendendo aqui, tudo será revertido para missões, tá? Por isso nós temos nossa irmã Tereza, que ela está na missão, tem o pastor Romil, que a gente ajuda também, tá? Então, esse valor é sempre revertido para as missões. E outro detalhe, irmãos, no primeiro domingo de todo mês, tá? A gente faz nossa ceia. E a gente tem na entrada uma cesta que fica lá, que é para a gente arrecadar alimentos, para a gente ajudar nossos irmãos na fé. Tá? A gente não pode deixar. A ceia é um momento de comunhão, e a gente ajudar os irmãos faz parte dessa comunhão. No último domingo, a nossa ceia ficou vazia. Tá? Então vamos, irmãos, vamos continuar batalhando, vamos continuar permitindo que Deus nos use e ajudando os irmãos, porque principalmente nesse momento de pandemia, tem muita gente que está precisando. Então faz parte de nós ajudarmos também. Tá, ok? Vamos, mais alguma coisa? Só isso? Pastor? Nosso pastor Cido, para dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Eu vou fazer diferente. Hoje eu vou, em vez de eu orar pelos visitantes, eu vou pedir para a missionária Tereza vir aqui orar pelos visitantes. E eu não sei qual o número, mas aí vocês que vão ver. E aí, domingo que vem, a Tereza vai estar trazendo uma palavra para vocês e falando um pouco de missões. Mas hoje, Tereza, ora pelos visitantes. Amém. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Som. Agradecer a Deus por ver tantos frutos. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma noite na Tua presença, Pai. Continua, Senhor, frutificando com essa palavra tão grandiosa, tão maravilhosa, que o Senhor ministrou essa noite através do irmão Clenaldo. Que esses visitantes, Pai, eles não sejam visitantes da Tua palavra, que eles sejam barro na mão do oleiro, que eles sejam parte do reino, que eles venham levar essa palavra para casa, que eles venham refletir em cima dessa palavra e que possa transformar as suas vidas. Senhor Deus e Pai, continua trabalhando no coração desses que nos visitaram essa noite, porque sabemos que se eles nos visitaram, foi pela Tua vontade, foi pelo Teu Espírito Santo, porque nada é por acaso. Aprouve ao Senhor que eles estivessem aqui nessa noite. Nós agradecemos pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu desliguei aqui, ó. Glória a Deus. Meus queridos e queridas, é muito bom ouvir a palavra de Deus. É muito bom nós sabermos como Deus trabalha. E sábado, não me lembro, Tereza, foi sexta, quinta? Na sexta, Tereza estava lá na Paraíba, já se preparando para vir para cá, e teve lá a colação de graus. Na quarta, né? Isso, olha aí, tá vendo? Ainda bem que eu preciso de ajuda. Continuo do mesmo jeito, tá vendo? E aí, estava eu e Cristina em casa assistindo, e aí eu anteriormente tinha postado umas fotos no status, como começou a igreja aqui. E aí a Tereza me fez chorar muito, sentado eu e Cristina, porque eu não fiz nada aí. Hoje nós temos filha desta igreja, uma missionária no campo, e é vocês que devem ser honrados por isso, porque vocês têm ajudado. E a palavra do Clenaldo, muito boa e pertinente para nós. Eu me lembrei de um louvor, e sei que a Luana e o Nilmar estão torcendo para eu cantar, tá ali, canta, né? E ele diz o seguinte: diga para os temerosos,
não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome, Ele então virá. Aleluia. Então é vocês, irmãos e irmãs, é vocês que vão dizer para os temerosos, para aqueles que têm medo, como o Clenaldo pregou hoje. Acredito que a Maria, além do susto, teve muito medo. Então vocês, como igreja, vão chegar para as pessoas e digam para elas: não tem nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama o teu nome. Clame por Jesus na hora do medo e não tenha medo de seguir a Jesus. Faço das palavras do Clenaldo as minhas, porque é da Bíblia. Jesus está contigo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Já foi pregado e eu não devo pregar. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor, te render graças e te exaltar e bendizermos o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus pela vida do pastor Clenaldo, que pregou a tua palavra aos nossos corações. Senhor, que em nome de Jesus, como aqui nesta noite foi dito, ó Pai, no coração que houver temor, que haja, Senhor Deus, alegria do Senhor. Ó Deus, aonde houver choro, Senhor Deus, que haja esperança, ó Deus, da alegria vir pela manhã, como diz a tua palavra. Ó Deus, em o nome de Jesus, que nos momentos mais difíceis que nós tivermos passando, que nós possamos olhar para o Senhor e ter uma única certeza: o Senhor está conosco. Aleluia! Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para as nossas residências, nos guarde do homem mau, nos dê a oportunidade, Senhor, de pregar a tua palavra, de dizer para aqueles que têm medo: não tema, não há nada a temer. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. O nosso Deus é poderoso, infinitamente mais. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os teus servos, guarda as tuas servas, concede aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos que nos visitam nesta noite, aqueles que estão ligados nesta live, uma semana de vitória em o nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz: amém. Vamos em paz em o nome de Jesus.